A gente queria que essa sociedade assumisse a sua verdadeira cara. Racista, cruel, genocida e tudo mais. Nós trabalhamos para isso. E acho que nós fomos suficientemente vencedores. Porque o racismo hoje ele se manifesta cada vez mais da maneira mais crua, mais cruel e mais genocida que a gente nem nos nossos piores pesadelos poderíamos imaginar. E o que vocês estão vivendo nos territórios é muito uma das evidências disso. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. E acho que a inflexão que obrigou o racismo a sair do armário, o racismo branco sair do armário, foram as cotas, né? Porque as cotas deixaram claro do que é que a gente estava falando. Tem desigualdade, tem racismo, ele é brutal, ele é cruel, ele é... Tá bom, precisa consertar. E consertar, a ação afirmativa é um dos remédios possíveis. E as cotas evidenciaram o tipo de ameaça que a nossa ação política estava propondo, de desestabilizar um privilégio secular que é de quase 100% de cota para branco nas universidades públicas do país. Veja, uma política reformista como a de cotas, uma política, produziu uma reação tão violenta que eu não sei se vocês, acho que vocês nem deu para acompanhar todo o processo, mas o que se constituiu foi um verdadeiro pelourinho eletrônico. Eu acordava de manhã, era o editorial da Folha detonando as cotas. Aí, no dia seguinte, era o Estadão. Aí, era o Demetrio Magnoli. Aí, era o Peter Frey. Aí, era Ivone Magui. Veja bem, um dos argumentos, inclusive, que gente pateta como essas diziam, eu estou falando que como ia fazer política racial para preto se não se podia saber quem era preto e quem era branco no Brasil, já que a miscigenação tinha bagunçado tudo. Quem dizia isso era a gente que viveu de estudar preto a maior parte da sua vida. Para estudar preto, todo mundo sabia quem era. Para ganhar a bolsa da CAPES, do CNPq, para tirar título disso, daquilo outro, todo mundo sabia quem era preto, o que era preto. Para fazer tese de doutorado, todo mundo sabia quem era preto. Quando, de repente, para fazer cota, a insustentável leveza do ser preto sumiu, entendeu? Ninguém mais sabia. O maior objeto de estudo desse país, das ciências humanas desse país, foi negro. Todos os grandes intelectuais da sociologia, a sociologia paulista se fundou em cima do estudo de negro. Fernando Henrique, Florestan Fernandes, Ottaviani, para falar os mais notáveis. Todo mundo sabia quem era preto. E aí veio as cotas e ninguém mais sabe. Tem que fazer uma ressalva a bem da verdade histórica que quem primeiro introduz a coisa das cotas é Fernando Henrique Cardoso. Então, não estou botando ele no mesmo, embora ele seja inaceitável por muitas outras razões. Não foi o caso dele ser partícipe dessa sem vergonhice de dizer que não é possível pensar nisso. Não é quem é preto, ninguém sabe quem é negro, afinal, todo mundo é miscigenado, né? Como outros sociólogos que assinaram aquele manifesto histórico, que está cheio de sem vergonha, que cafetinaram a gente a vida inteira com as suas bolsas e que se posicionaram contra as cotas. Então, com isso, o que eu quero dizer
que eu quero, onde eu quero chegar. Ó, tá vendo? Que é a idade. A gente não chega nunca, entendeu? É que vocês... Eu falo isso até com um senso de dor e de responsabilidade de dizer para vocês. Eu acho que a geração de vocês terá que enfrentar a face mais cruel do racismo brasileiro. A gente desconstruiu o mito e o monstro, a cara do monstro apareceu. E vocês vão ter que enfrentar essa coisa. E ela é feia, vocês sabem, né? Vocês vivem cotidianamente. E se certas coisas que estão se anunciando aí no horizonte vingarem, tudo vai ficar muito pior. E isso vai exigir de vocês muita responsabilidade política, vai exigir de vocês muita seriedade política, vai exigir de vocês estudar muito formas de resistência, estudar muito formas de organização política, porque sem organização política não vai dar para enfrentar essa coisa. Com ela já vai ser difícil, mas sem ela é impossível. Não existe no mundo, eu não lembro de nenhum fato histórico em que agentes de transformação alcançaram vitórias sem se organizar politicamente. Eu não conheço nenhum fato na história da humanidade. Então, esse é um desafio que eu acho, eu falo isso com pesar, porque eu acho que é um ônus que a minha geração está deixando para vocês. Eu gostaria de poder dizer, estamos deixando para vocês um instrumento político forte, poderoso, como foi o CNA do Nelson Mandela, como foi o PAIGC lá de Angola, ou Moçambique, ou um movimento, né, com a capacidade política do movimento de direitos civis norte-americano. Gostaria de poder dizer para vocês, sigam, né, a gente está entregando isso aqui, vocês vão ter que construir isso. Vão ter que construir isso para fazer frente a essa nova etapa da luta racial, que para mim, eu gostaria de estar sendo catastrófica, mas que para mim só recrudesce, né? Cada avanço nosso, a branquitude vai reagir com mais violência. E a gente não tem ilusões. Vocês sabem do que eles são capazes, né? Vocês estão nos territórios, né? É lá onde as coisas acontecem. E um detalhe que eu esqueci de falar sobre, que eu quero enfatizar sobre a discussão do colorismo. Quando a gente fizer esse debate, eu acho que vocês têm que se perguntar qual é o tom de pele desses... São 60 mil que morrem por ano, é isso? Ou desses 5? E vamos ver, porque eu sempre digo, a polícia nunca se engana. Seja pardo ou seja preto, ela nunca se engana. Quem pode se enganar somos nós, né? Porque a gente vive tentando se enganar. Vamos prestar atenção no tom de pele dos que morrem. O último que eu vi, o menino de 10 anos, era um pardinho, não é isso? E deve ser, se for proporcional, se essa matança for proporcional à presença percentual de cada um de nós, né, de cada grupo, nós vamos ter também uma maioria de pardo nessa estatística. Então, precisa muita calma nessa hora, no debate sobre colorismo, volto a dizer. Prestar atenção em todas as implicações políticas que o debate tem.